Doutor Léo Máximo, como vai? Boa noite, meu amigo. Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Léo, o IBDD com a faculdade lá, a Católica de Santa Catarina, organizaram um curso de pós-graduação de gestão esportiva e direito desportivo. E eu, como tenho 8 horas de aula de contratos para dar para eles, para que eles não cansem de me ver, eu decidi chamar pessoas especialistas em cada uma das áreas, dos temas, para falar um pouco para eles sobre as áreas. Então, já teve gente que falou de futebol, de futsal, de basquete, de vôlei, as peculiaridades. E eu sei que você é um cara que é especialista na área, que faz e trabalha só com isso, ou só com isso, não, também e muito com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles sobre intermediários, mas antes eu vou te apresentar Leonardo Máximo, advogado especialista em direito desportivo, coordenador do IBDD lá em Minas Gerais, então faz parte do nosso grupo aqui de trabalho e de estudo. Léo, um grande prazer, saudade de estar com você. A gente poderia estar em Santa Catarina, poderia ser bem melhor, mas enquanto a gente não é vacinado, enquanto essa coisa não passa, que a gente brinca, tá ruim, mas a gente tem que brincar, porque senão a gente não fica bem. Enquanto a gente não pode, então, ir para Santa Catarina, pedir para você me ajudar aqui via Zoom, para passar um pouquinho para eles, para os alunos, a sua experiência com relação aos contratos que envolvem os intermediários do futebol. Perfeito. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Uma alegria, sempre ótimo estar perto de você. E, obviamente, gostaria de estar pessoalmente conhecendo os alunos e as alunas, mas já que a distância não nos permite nesse momento, vamos bater esse papo por aqui. Espero poder contribuir um pouquinho. Fico sempre muito, muito feliz de poder atuar no segmento de educação e poder trocar ideias, porque é assim que a gente vai construindo conhecimento, né? De fato, eu sou intermediário, então eu estou vendo, né, a gente vê na prática como isso funciona no dia a dia, e, obviamente, tem um corpo legislativo por trás disso. É interessante a gente pensar, para começar, só dando um rápido background regulamentar, a atividade de intermediário, especialmente no futebol, ela está, obviamente, submetida àquela pirâmide associativa que a gente conhece, que tem, obviamente, no topo a FIFA, e aí abaixo dela as confederações continentais, as federações nacionais, os clubes, os atletas e os intermediários. Está todo mundo, então, sob essa abóbada, sob esse guarda-chuva normativo. Dessa forma, a atividade de intermediário, perdão, ela está regulada pelo RWI, que é o Regulations on Working with Intermediaries, que é um documento que foi publicado pela FIFA em 1º de abril de 2015 e que regula, em termos gerais, em termos genéricos, a atividade. Ela traz o que a gente chama de minimum standards, ou seja, critérios mínimos, comandos gerais principiológicos para a atividade dos intermediários. Só para esclarecer, o intermediário hoje era o que era o agente até 2015. Né? Em 2015, a FIFA acabou com o agente FIFA e criou o regulamento de intermediários. Uma coisa muito interessante é que o RWI justamente diz que cada federação nacional, então, vai baixar o seu RNI, ou seja, o seu Regulamento Nacional de Intermediários, e a atividade de intermediário, o contrato feito pelo intermediário, ele vai seguir as orientações que tiverem nesse regulamento. Ou seja, nós vemos aí um caso clássico do tal do direito transnacional, né, o direito regulamentar encontrando com o direito estatal. Obviamente, aqui, então, a gente tem um RNI, um Regulamento Nacional de Intermediários, expedito publicado pela CBF. Todo ano a CBF publica uma nova versão, sempre criando aprimoramentos nele. Geralmente em janeiro, esse ano saiu em março a nova versão. E esse regulamento, então, obviamente, ele não tem nada que contradiga a lei civil, né? Ele nem pode ter. A FIFA ela é muito clara que ela não quer atropelar a barreira do Estado, mas ela quer trazer também comandos de direito regulamentar. Isto dito, o contrato ele vai ter de ter, obviamente, aqueles elementos básicos, né? Prazo, duração, obrigações recíprocas, partes, foro, enfim, uma série de comandos que são básicos em um contrato, porque, afinal de contas, é um contrato de prestação de serviço. A natureza dele é um contrato de prestação de serviço de representação. Ou seja, é um contrato através do qual o intermediário, que deve obrigatoriamente ser cadastrado no CBF, registrado... E tem que cumprir, não só registrar, mas tem que cumprir requisitos, né? Uma série de requisitos. Então, o intermediário ele se cadastra no CBF, ele tem que entregar uma série de documentações e, inclusive, a partir deste ano, ainda não está claro exatamente como será, haverá um exame escrito para se tornar intermediário. A CBF ainda não publicou a instrução normativa que vai determinar como vai ser a realização desse exame, mas ele vai passar a acontecer. A CBF já está se adiantando à FIFA, porque a FIFA já disse que ela vai alterar de novo o sistema dos intermediários e ela vai realizar exames também.
A CBF já deu um passo até antes da própria FIFA nesse sentido. Então, o contrato ele é feito entre um intermediário e um atleta, ou entre um intermediário e um clube, ou entre um intermediário e um treinador de futebol. Acho que talvez valha a pena aqui a gente focar no atleta, porque é o grosso, é a grande maioria, né, dos contratos de intermediação que são feitos. Então, através os nomes às vezes mudam, contrato de intermediação, de representação, mas a natureza do contrato é que essa pessoa, esse profissional, devidamente registrado, cumprindo todos os requisitos que o Gustavo mencionou, represente aquele atleta em negociações salariais, em negociações de transferência, ou represente dois clubes, quando um clube está transferindo um atleta para um outro clube. Bom, por força do RNI, esse contrato ele tem um prazo determinado, é um prazo máximo de 3 anos. E ele não comporta nenhum tipo de contrato de gaveta ou renovação automática. Isso é muito importante, porque antigamente o pessoal fazia contratos mais longos e contratos com renovações automáticas. Isso não cabe hoje mais, a CBF não reconhece. Porque quando o intermediário ele faz o contrato com o atleta, ele tem que fazer o upload desse contrato de representação em um sistema que a CBF tem. E a CBF corre um olho nesse contrato. E se há alguma irregularidade nesse contrato, a CBF devolve e nega o registro. A CBF determina que o atleta, ou o treinador, ou os próprios clubes, eles só podem operar com intermediários cadastrados junto à entidade. Então, isso daí é muito importante, porque a ideia é só operar com gente que esteja dentro do sistema e que esteja, obviamente, cumprindo com todas as regras de compliance, transparência, prestação de contas, enfim. A atividade hoje deseja-se o máximo possível de transparência. Só um ponto interessante, antigamente, o contrato tinha um prazo máximo de 2 anos. E aí, por solicitação, a CBF ouve muito os intermediários, esse prazo foi alterado para 3 anos em janeiro do ano passado. Uma prática de mercado que as pessoas sempre perguntam é aquela história de comprar procuração, pagar o atleta para assinar com o intermediário. Isso daí está expressamente vedado pelo RNI. Então, hoje em dia, o intermediário está proibido de oferecer um dinheiro para o atleta assinar para ele, e o atleta está proibido de aceitar ou de solicitar. Tá? Então, essa previsão aí que as pessoas pensam, comprou a procuração, deu dinheiro para o atleta, existe um combate cada vez maior a esse tipo de prática. Um ponto muito específico do contrato aqui, intermediários, diz respeito ao menor. Então, o que acontece? Nós vamos falar de algumas faixas etárias que a pessoa não pode ter intermediário, ela pode, mas ele não pode receber, e ela pode ter o intermediário normal e ele receber. Vamos lá, então. O atleta entre 16 e 18 anos, se ele tiver um contrato profissional, ele não é considerado mais um atleta amador, ele já é um atleta profissional. Então, o atleta profissional ele já pode ter um intermediário, um agente, e, portanto, ele já pode firmar um contrato de representação. Só que, e isso é muito interessante, o atleta entre 16 e 18 anos com um contrato profissional, ele pode ter um agente, mas esse agente não pode ser remunerado de forma alguma. Isso tem de constar expressamente no contrato de representação. Então, você vai fazer um contrato, digamos, de 3 anos com um atleta que tem 16 anos. Então, você vai colocar lá uma disposição que nos 2 primeiros anos de contrato, ou até ele completar 18 anos, você não vai ser remunerado de maneira alguma. Remuneração só cabe após o atleta completar 18 anos. Tá, perfeito. E o atleta acima de 16 anos que só tem contrato de formação? Ele não pode ter um intermediário. E o atleta abaixo de 16 anos, o atleta que tem contrato de formação? Ele não pode ter. Então, só pode firmar contrato de representação o atleta acima de 16 anos com um contrato profissional. Exatamente. Ele tem que ser profissional. E lembrando, entre 16 e 18 anos não pode ter remuneração, a partir dos 18 anos pode. Outra coisa muito importante, o foro desse contrato é a CNRD. Né? Então, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ela atrai para si a legislação desse tipo de contrato, de modo que toda controvérsia vai ser resolvida lá. Uma coisa muito importante que sempre tem que ter no contrato é o tipo de remuneração, fazendo a ressalva aqui, a impossibilidade de remuneração paga pelos menores, e a exclusividade, se tem exclusividade ou não na representação. Atualmente, a exclusividade não se presume, ela tem de estar escrita. Bom, isso é também um foco de conflito, um foco de dúvida, que é, eu sou um atleta, eu tenho um contrato de exclusividade com um agente, eu posso firmar com outro? Isso acontece no nosso mercado. Para começar, o RNI diz que não. Tá? O RNI diz que se você já tem um contrato de exclusividade com um agente, que você não pode firmar com outro, até porque você está quebrando a exclusividade, claro. Mas aí, sabendo que as pessoas, de todo modo, quebram, o que o contrato diz? Que o segundo intermediário que registra no contrato de um atleta, sabendo que ele já tinha um contrato de exclusividade
com o primeiro intermediário, ele se torna solidário ao atleta no pagamento de qualquer indenização, de qualquer quantia que for devida ao primeiro intermediário. Ou seja, para começar que não pode, tá? Mas se acontecer, o RNI ele já prevê a consequência. Ou seja, vai haver uma solidariedade ali em pagamento de eventuais perdas e danos, multa contratual, o que é que seja. Então, muito cuidado quem for trabalhar com isso. Se você quer trabalhar com um atleta e esse atleta já tem um contrato exclusivo, se não for exclusivo, não tem problema. Mas se ele já tiver um contrato exclusivo firmado com o intermediário, se você quiser assinar assim mesmo, saiba que se esse atleta dever uma multa de 10 milhões pela quebra da exclusividade, você é solidário ao atleta no pagamento. Você assumiu uma sociedade muito bacana de uma dívida de 10 milhões. Vai custar caro, vai custar bastante caro. Tá? Hoje em dia não há limitação dos percentuais de comissão cobrados, embora a praxe de mercado seja em torno de 10%. A gente sabe que a FIFA ela tem um plano de limitar, a partir de uma publicação futura, provavelmente no ano que vem, de um novo regulamento de agentes. A FIFA está querendo acabar com a figura do intermediário, voltar com a figura do agente, e existe um plano de se limitar. Mas, por enquanto, você pode se contratar livremente nesse sentido e, enfim, e não há problema. Você falou da competência da CNRD, eu ouvi o Jordão, o Milton Jordão, que hoje é árbitro lá na CNRD, e ele falou um pouquinho para a gente. Ele não falou especificamente de cada um dos contratos que chegam lá para eles, mas ele citou os intermediários, os clubes e os atletas principalmente, mas podendo também ter entidade de administração do desporto e outros entes que se envolvam no sistema do futebol. Então, ele passou brevemente, mas ele disse também que ele só, como ele foi indicado pelos clubes, ele atua nos casos onde tem clube. Então, não necessariamente um caso que tenha clube e empresário pode ser que ele seja nomeado, mas geralmente ele está naqueles que são clube e atleta ou clube com clube. Perfeito. É que a CNRD hoje em dia ela tem essa divisão, né? Ela deu uma setorizou, né? Setorizou por competência de matéria, e eu acho muito interessante que a pessoa vai se especializando. Mais especialista, claro, não há dúvida. De fato, o regimento interno da CNRD, o regulamento, aliás, da CNRD, ele, nos artigos 2º e 3º, ele traz ali toda a regra de competência e ele não deixa margem à dúvida. Contratos envolvendo intermediário e atleta ou intermediário e clube, eles devem ser processados e julgados na CNRD. E eu, na minha experiência, por exemplo, contratos que a gente faz às vezes com clube de comissionamento por ter levado o atleta e às vezes algum clube que não te paga. Você leva na CNRD, geralmente corre tranquilamente, então é sempre uma boa ideia. Com o atleta também, é sempre uma boa ideia tentar resolver tudo no guarda-chuva da CNRD. Sim. Então, assim, se eu fosse para resumir coisas que são essenciais em um contrato de representação, especialmente entre um intermediário e um atleta, obviamente, partes, né, claro, definição do prazo, lembrando que esse prazo não pode ultrapassar 3 anos e não pode ter renovação automática, obrigações, direitos e deveres, sempre, tá, gente? Vou até dar um exemplo. A última versão agora do RNI, ela trouxe uma disposição que é obrigação do intermediário informar por escrito ou de forma inequívoca. Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, né? Até porque o WhatsApp é fácil de comprovar, você faz ata notarial, sobre todas as propostas relativas ao atleta. Ou seja, a transparência de informação é uma das obrigações que está descritas ali no regulamento, na versão nova do RNI, ela deve ser cumprida. Então é sempre bom você explicar quais são as obrigações de cada um. A cláusula de remuneração, lembrando que o atleta tem entre 16 e 18 anos. E isso, gente, é interessante o seguinte, não é que o intermediário não pode receber comissão do atleta. O intermediário não pode receber comissão de ninguém. Nenhuma. Ele não pode receber comissão de clube relativa à representação daquele atleta. E isso tem que estar muito claro no contrato. Porque se não tiver, a CBF devolve o contrato. Tá? A gente já viu muita gente a CBF devolvendo. E aí teve gente que chegou para mim e falou, poxa, mas eu falei que eu não vou receber comissão. Eu falei, não é isso. Você tem que escrever que você não vai receber comissão, é de ninguém. Do atleta, de clube, de empresa, de pai, quem quer que seja. Qualquer tipo de negociação, transferência deste atleta entre 16 e 18, mesmo que profissional, não pode, aliás, o profissional que pode ter um intermediário, não pode ter remuneração desse intermediário nos contratos de menores de idade. Perfeito. Sensacional. Cláusula de exclusividade, sempre. Vai pôr, a gente tem que pôr. Tendo cláusula de exclusividade, o pessoal já quebra, imagina se não tiver. Sim. Muito importante, hipóteses de rescisão contratual, de inadimplemento contratual.
Então, é interessante que se disponha ali. O que acontece quando o atleta não paga a comissão? O que acontece quando o intermediário some do atleta? O que acontece se uma das duas partes quiser rescindir esse contrato imotivadamente? Geralmente tem uma multa, né? Isso aí é tudo, claro, matéria negocial, mas é muito interessante que isso seja regulado ao máximo possível, porque eu sou de Minas, né? Aqui a gente fala que o combinado não é caro, né? Então, essas coisas a gente regula todas bonitinhas antes, para no caso de qualquer ocorrência, falar, está aqui. Né? Então, em detalhes, inclusive, o inadimplemento contratual, ele dá aso à resolução contratual, ele dá aso à rescisão, com pagamento de multa, sem pagamento de multa, o que é causa suficiente a encerrar o contrato unilateralmente? Isso aí tem que estar previsto. Tá? Obviamente, legislação e foro, como eu acabei de dizer, CNRD. Um aspecto interessante também, que é bom ter previsto em contrato. É muito comum, vamos dizer que você tem um cliente na região sudeste e você quer trabalhar esse cliente na região sul, então quer ir atrás dos clubes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e você quer firmar uma parceria com um intermediário amigo seu, colega seu, parceiro seu, para ele trabalhar aquele atleta lá. Isso aí tem que ser feito por escrito. E geralmente é bom ter isso no contrato, que o atleta concorda que autorizações temporárias sejam dadas para que o nome dele seja trabalhado por determinado agente parceiro. A última versão do RNI demanda que esse tipo de coisa seja feito por escrito e registrado também, feita pelo sistema de intermediários. Sim. Então, hoje em dia, não é só falar, fulano vai trabalhar seu nome lá no Sul. Não, peraí, me fala isso aqui por escrito. Eu preciso subir isso no sistema de intermediários da CBF para que a coisa fique cada vez mais transparente. A ideia é buscar o máximo possível de transparência nesse sentido. Sensacional. Então, como a gente sabe que essas coisas acontecem com frequência, elas têm que acontecer do jeito certo. Falei para você que se eu ficasse dando essa aula para eles, eu gastaria umas 2 horas. Você, em 16 minutos, você esclareceu absolutamente tudo sobre intermediários. De falando sério, não é fazendo graça nem puxa-saco, não. Foi espetacular. Obrigado. Obrigado mesmo. Tenho certeza que eles tiveram aqui a demonstração perfeita do que é que deve ser feito, o que é que deve reger os contratos relacionados a intermediários e atletas. Com clubes é a mesma coisa, né, Léo? Você também pode fazer com o clube o contrato, ser um intermediário para o clube, representando o clube, e acho que os requisitos são exatamente os mesmos, né? Eles são muito parecidos. Geralmente, a diferença é que, geralmente, o intermediário que representa o clube, ele representa para um ato. Ele não tem esse contrato de longo prazo com o clube. Porque, geralmente, quando você está representando o clube, é para uma transação. Especificamente. Tem os tais de Trusted Agents, né, que são os agentes de confiança do clube, mas não é comum eles terem um contrato. Geralmente, você tem um contrato para o ato. Então, o clube te dá uma autorização, muitas vezes nem é um contrato, o clube te dá uma autorização para fazer X operação em nome do clube, e logo em seguida ele faz com o intermediário, na verdade, um contrato de comissionamento, para regular bonitinho o pagamento da comissão. Então, vamos dizer, aquele clube pediu para você buscar tal jogador no mercado para ele. Ele faz um contratinho com você nesse sentido. De novo, sem dúvida, fora CNRD, tá, gente? E a resolução CNRD, essa coisa toda. E depois ele faz um contrato de comissionamento. E deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu não falei, que é muito importante. Rapidinho. A gente sabe que hoje em dia os atletas têm direito a ter direito econômico, né? Eles podem ser titulares de direitos econômicos. No inicinho do TPO-BE não podia, quer dizer, não estava claro, até que a FIFA regulou isso de maneira definitiva em 2019. Porém, nunca pode ser objeto de transação entre intermediário e atleta. Ou seja, não adianta ser esperto e falar que a comissão inclui também direito econômico de atleta, ou falar que o atleta vai te pagar em direito econômico, ou falar que o clube vai te pagar em direito econômico no comissionamento. Eu até queria, mas não pode. Adoraria, mas não pode. Seria excelente. Perfeito, Léo. Muito obrigado. Toque dado, né? Dicas, informações super, super relevantes. E agradeço, cara. Agradeço muito. Você é uma sumidade no assunto. Gosto muito de te ouvir. Obrigado, meu querido. Eu que te agradeço pelo convite. É sempre uma honra ser lembrado por você, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Um prazer bater esse papo aqui. Infelizmente, não estou vendo a audiência, adoraria. Vamos fazer isso em outra oportunidade. Estou sempre às ordens para o que você precisar, para o que o IBDD precisar. Estamos juntos. Obrigado, Léo. Boa noite aí. Bom descanso. Um grande abraço.